Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sábado, encerrando o mês de setembro. Hoje, dia 30, por volta das 21 horas. Eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero que ao encerrar este dia, você tenha reinado em vida, desfrutado de todas as bênçãos disponíveis pelo Altíssimo para cada um dos seus filhos. Espero que você tenha tão somente agradecido a Ele. Dito pela manhã ao acordar que este é o melhor dia da sua vida. Você tomou posse, viveu independente do que aconteceu, porque tudo é a vontade de Deus. Queridos, muito obrigado aos novos inscritos. Muito obrigado a você que divulga e compartilha o meu canal. Muito obrigado a você que dá um like. O like é muito importante. O like, o YouTube recomenda os vídeos para que outras pessoas que não são inscritas possam assistir. Então não custa nada você que visualiza, dê um like lá onde tem uma mãozinha assim, aperta em cima, dizendo que você gostou. E isso faz com que o canal se torne cada vez mais conhecido. O tema de hoje vai impactar os religiosos evangélicos. Sei que muitos vão escrever nos comentários coisas sem nenhuma fundamentação sobre o assunto que eu vou dizer. Porque eles acreditam em tudo que os líderes religiosos dizem para eles. Os têm como uma autoridade espiritual. Os veem como ungido de Deus, como profetas, como anjos da igreja. E enquanto isto, esses homens estão mentindo e enganando os filhos de Deus que estão dentro desses lugares. Enganando sobre o inferno como um lago de fogo e tormento eterno. Enganando como Satanás como um ser espiritual. Enganando, arrancando das pessoas 10% de tudo quanto as pessoas ganham. Enganando em cada dessas reuniões, recolhendo ofertas para, aspas, sustentar uma tal obra de Deus. Uma obra de Deus que você pode fazer, você pode realizar, independente de você ser membro de uma instituição religiosa. Você pode ajudar o próximo. Você pode contribuir, cooperar com os necessitados, com aqueles que precisam. Investe em você mesmo. Você deixa de comer bem, mas não deixa de dar 10% para esses cães gulosos, para esses homens fraudulentos, inescrupulosos e enganadores. Então, esse tema de hoje, que diz Jesus já voltou como um juiz, a religião mente para você. Eles vão dizer, não, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Os últimos dias estão chegando. O anticristo, ele já está aí. Eles pegam o texto dos dias do Cristo Nazareno e transportam todos aqueles dias para depois da cruz, futuralizando, jogando todos os acontecimentos para um tempo depois da cruz. E esse tempo já se passou, quase 2000 anos, e nada aconteceu e nem tampouco vai acontecer. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Vede
ele vem com as nuvens. Nós já explicamos o que quer dizer ele vem com as nuvens. É o que o tema diz, em juízo. Ele já voltou. Vir com as nuvens significa vir em juízo. Não é a vinda física, como a religião diz que vai acontecer. E que as pessoas que morreram nele serão transformadas e depois arrebatadas e encontrarão com eles no ar, nos ares. É assim que a religião ensina. Diz mais, e todo o olho verá. Que olho é esse que verá? São esses que estão aguardando essa possível volta, essa possível vinda de Jesus? Todo o olho verá estava se referindo ao dia do juízo que ocorreu no ano 70. E todos viram este grande acontecimento. E até mesmo os que transgrediram. Quem foi que os transgrediram? Os soldados romanos. Aqueles que perfuraram a ele com espada. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Falando aqui das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. Porque ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel era o povo de Deus. Querido, a sua volta tinha um propósito. E ela se deu tal como ele disse. A sua vinda não foi física. Como eu já disse aqui em Apocalipse 1:7, vir com as nuvens significa vir em juízo. O juízo seria contra eles. Eles quem? O povo judeu. Contra eles quem? Contra Israel. Jesus disse o quê? Que ele pediria conta a eles. Olha o que diz aqui no livro histórico de Lucas, no capítulo 11, no versículo de número 51, diz assim: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, o Nazareno, dizendo àquela geração, será requerido desta geração. É isso que ele está dizendo, que pediria conta deles, que ele voltaria como juiz para que cobrasse deles. E ele voltou e cobrou aquela geração. Que geração? A geração do ano 70. Então, quando nós, da graça de Deus, dizemos que a religião mente, dizendo que Jesus ainda vai voltar, nós somos chamados de herege. Somos chamados de falsos profetas, de anticristo. Ele vai voltar ainda. Por quê? Por que ele ainda vai voltar? Se ele mesmo disse que a sua vinda seria em juízo, se ele mesmo disse que a sua vinda seria para aquela geração, como ele vai voltar? Desculpa. Como ele vai vir? Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, diz, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aquela geração do ano 70 se foi, ela se passou. Era aquela geração que ele iria cobrar conta, ele ia pedir conta de tudo quanto foi feito. Desde o sangue de Abel até Zacarias.
as mortes dos profetas. Ele disse naqueles dias: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Isso foi escondido pelos pais da igreja, Lutero, Calvino, Constantino, Armínio e tantos outros que vieram depois deles. Líderes religiosos, papas, padres, esconderam todas essas coisas, mentindo para os filhos de Deus, não revelando aos filhos de Deus que este fato já ocorreu, que este fato já se deu, que isso jamais irá acontecer. Eles esconderam isso dos filhos de Deus. No versículo 50, olha o que ele disse: portanto, desta geração será o que? Requerido o sangue de todos os profetas que já foi derramado desde a fundação do mundo. Requerido daquela geração. Ele estava dizendo que ele voltaria, que ele viria para cobrar, para pedir contas. E ele, quando diz vir com as nuvens, ele viria em juízo como juiz. E ele veio como juiz, ele voltou em juízo para o povo de Israel. Eu vos digo, ele disse que será requerido. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, diz que a lei e os profetas duraram até João. Eles mentem quando eles se intitulam pastores. Eles mentem quando se dizem serem bispos, apóstolos, semideuses. Eles mentem para vocês. Eles dizem que são vocacionados, que Deus os chamou. É mentira. Deus não chamou nenhum deles. Esses dons tiveram um tempo na história. Esses dons já não mais existem. Então eles são o quê? Usurpadores de algo que não lhes são de direito. Porque usurpar é quando a pessoa se apropria de algo que não é dele, de algo que ele não tem direito. Então, quando uma pessoa se auto-intitula pastor, seja lá presbítero, evangelista, bispo, apóstolo, seja lá o título que for, eles são usurpadores. E ainda dizem para o povo de Deus, para os filhos de Deus, que eles foram chamados, que Deus os chamou, que eles foram escolhidos, que veio um homem sob uma autoridade de Deus e os separou. E então coloca as mãos sobre a sua cabeça, derrama azeite, óleo sobre esta pessoa, e daqui por diante, essa pessoa agora é um pastor, é um evangelista, é um apóstolo, é um bispo, sei lá o que essa pessoa é. São usurpadores. Quando Paulo ele fala desses dons, Paulo está se referindo àquele aion, aquele período transitório, aqueles dias, quando o povo precisava ser alertado, quando o povo precisava ser ensinado acerca dos últimos dias, acerca do que viria, acerca do que iria acontecer. A grande tribulação que viria, como veio sobre eles. Paulo disse muitas das vezes: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então esses dons tiveram o seu fim. Esses dons tiveram o seu tempo na história do povo de Israel. É por isso que hoje ninguém mais respeita essas pessoas que têm título, fazem delas chacotas. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, mesmo nós ainda não tendo o entendimento do Evangelho da graça de Deus, nós víamos quando um pastor era respeitado.
Um pastor, ele era honrado, as pessoas respeitavam a figura de um líder religioso, mas virou chacota, porque tomou um outro rumo, tomou um outro fim. Eles estão em busca de primazias, de posições, de serem idolatrados. Eles estão indo em busca de um enriquecimento sem trabalhar à custa dos filhos de Deus, tomando dos filhos de Deus um tal dízimo que foi instituído por Deus para as 11 tribos de Israel, que pagasse a tribo de Levi. E eles dizem que se as pessoas não dizimarem, estão roubando a Deus. Chamam os filhos de Deus de ladrões, de salteadores, quando Deus, na verdade, não os vê assim. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata, tudo é dele. Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro e toda a terra e a sua plenitude. Deus é dono de tudo. Deus não precisa do seu dinheiro, nem tampouco do meu dinheiro. O justo viverá pela fé, sob os cuidados e a proteção de Deus. Não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, se vier, Ele cuida de nós. Nós não somos daqui, não estamos voltados para as coisas da terra, para os bens terrestres. Nós buscamos as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas do mundo espiritual de Deus. Então, Deus não tem nada a ver com nenhum desses homens que se intitula pastores, bispo, apóstolo, seja lá o que for. Então, esses ensinos e doutrina do Cristo Nazareno acerca da sua vinda vem de séculos e séculos. Já se passaram quase 2000 anos e esse ensino vem de lá. As pessoas sendo enganadas. Eles dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai vir, Jesus vai voltar, Jesus vai vir. E passa-se geração, como eu citei em Eclesiastes 1:4, geração vem e a terra permanece para sempre. A nossa geração vai passar, outra geração, outras gerações virão. E quem viver verá. Como muitos passaram, viveram, e viram que ele não voltou, como o sistema religioso, como a religião disse que ele vai voltar, porque ele já veio em juízo sobre Israel. E aí eu te pergunto, como uns teólogos, como uns que se intitulam pastores, bispo apóstolo, como uns que se intitulam professores de escolas bíblicas dominicais, e outros leigos, com seus conhecimentos teológicos, querem mudar esse ensino do Cristo Nazareno, enganando os filhos de Deus, dizendo que eles serão arrebatados. Como eles serão arrebatados? Leia lá Jó, capítulo 8, versículo 9. Assim como as nuvens passam e se dissipam, o corpo, a matéria, a carne e o sangue volta ao pó da terra, ao inferno, ao lugar mais baixo, e de lá nunca mais vai subir. E eles ficam dizendo aí que você será arrebatado. Vai numa cerimônia fúnebre, eles falam isso o tempo todo. O nosso irmão dorme. Um dia ele vai ressuscitar. Não tem nenhuma fundamentação para a ressurreição de ninguém. Jesus foi o único em carne e sangue que ressuscitou. Ele tinha que ressuscitar. Foi o único que disse assim: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Quando ele ministra a Páscoa, a última, com os seus apóstolos, ele diz: fazei isto em memória de mim. Porque ele iria morrer como ele morreu. E enquanto ele estivesse no túmulo, os apóstolos deveriam anunciar
a sua morte até que ele viesse. Esse até que eu venha é até o dia da sua ressurreição, e ele ressuscitou. E sabe o que essas pessoas ficam fazendo nos templos religiosos, se reunindo uma vez por mês, comendo suco, comendo pão, bebendo suco, dizendo que esse pão representa o seu corpo e que esse suco representa o seu sangue. E dizem que estão fazendo aquilo em memória dele. Sim, se estão fazendo em memória dele, ele não ressuscitou. Porque ele disse aos seus apóstolos, fazer isto em memória de mim até que eu venha. Ele já veio, ele já voltou, ele já ressuscitou. É mais um engano da religião evangélica, principalmente. Então os filhos de Deus estão sendo doutrinados por homens maus e perversos. Olha o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 45. Disse-lhe um dos doutores da lei: mestre, quando diz isso, também nos ofende a nós. Jesus estava aqui censurando os escribas e os fariseus. Então esses homens disseram isso para ele: você nos ofende. E ele então responde: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem com o dedo querem movê-lo. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram, testificais que consentis suas obras, e a de vossos pais eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão os outros. Portanto, dessa geração será requerido todo o sangue, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Ele requereria, como ele requereu, o sangue daquela geração. Que geração? Aquela sua geração. Então vocês que continuam aí, debaixo de preceitos dos homens, vivendo nas sinagogas, seguindo o rudimento dos homens, praticando ritos, liturgias, cerimoniais, dizimando, ofertando, tendo esses homens como um líder sobre a vida de vocês, vocês estão sendo enganados por eles. Abre os seus olhos, desperte, saia dele, povo meu. Nós somos filhos de Deus. O Senhor é o Espírito, é a Ele que nós devemos nos submeter. Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Nós fazemos como Paulo fez, oramos, pedimos a Deus que lhes dê conhecimento, que lhes dê entendimento, para que se torneis livre desses fardos, dessas cargas pesadas, como eu acabei de ler aqui em Lucas capítulo 11, que esses homens atavam sobre o povo, e nos nossos dias não é diferente. Eles estão atando fardo pesado, jugo sobre as pessoas, e as pessoas, elas são prisioneiras de um sistema religioso, precisam ser libertas para reinar em vida, precisam ser libertas para viver a liberdade plena no Espírito Santo de Deus. Então esse é o tema de hoje. Jesus já voltou como juiz a religião mente para você. Não se deixa ser enganado. Não tenha sentimento de culpa. Não tenha consciência pesada. Nós da graça de Deus não temos. Mas consciência pesada de nada. Sentimento de culpa de nada. Porque somos livres, fomos salvos na mente. Hoje nós temos o entendimento. Esses homens não nos enganam mais como nos enganou durante anos, anos e anos. Eu fico às vezes triste pensando que eu fui um desses, que inocentemente pensando que estava agradando a Deus,
guiei cegos, atei fardos sobre os ombros das pessoas, até que o Espírito Santo foi me despertando, foi me abrindo os olhos, foi tirando o véu de sobre o meu rosto e me deu hoje o entendimento do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho revelado pelo Cristo ressuscitado a Paulo, o apóstolo, não aos 12 que receberam o Evangelho da circuncisão para fazer a obra de Deus ao mundo de Israel. É o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado, ele é Espírito. As manifestações de Deus já se deram, a do Pai, a do Filho, e veio a terceira manifestação dele, que é a do Espírito. É essa manifestação do Espírito que nós estamos vivendo. Ele habita no nosso espírito, ele testifica no nosso espírito que nós somos seus filhos. Somos o templo, somos a sua morada, é em nós que ele habita. Deus não está no templo feito pelas mãos dos homens. Eles dizem isso para tomar o dinheiro de vocês. Eles dizem isso para sustentar esse império. Nos dias de Israel era o império das trevas, era a lei de Moisés. Cristo Nazareno veio para libertá-los e o libertou. Mas hoje o império são o dinheiro, as riquezas, as mordomias, que na verdade esses homens querem, os títulos que essas pessoas querem. Hoje eles realizam convenções, congressos, tantos departamentos dentro dessas instituições religiosas, para dar título às pessoas, para justificar os seus encontros. E ali nesses encontros, eles pedem dízimo, pedem oferta, eles fazem almoço, enfim, eles exploram os fiéis, quando na verdade deveriam ensinar os filhos de Deus a viverem bem uns com os outros, amando o próximo, não fazendo acepção de pessoas, não desfazendo de quem quer que seja, porque nós somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Somente Deus, ele é o único Senhor, o Senhor de todos, o único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. A ele a honra, a ele a glória, a ele o poder, a ele a adoração. Somente ele. Não tente dividir a glória de Deus como esses líderes religiosos tentam dividir, se ostentando, buscando primazia, buscando estarem em evidência diante das pessoas neste mundo. Esta é a palavra. Se gostou, se inscreva. Se gostou, divulgue e compartilhe. Se gostou, dê um like. Vamos despertar os filhos de Deus. Eles são nossos irmãos, eleitos, predestinados, propriedade exclusiva de Deus. O que falta a eles é despertarem. O que falta a eles é acordarem. Eles estão dormindo. Eles estão dormindo e precisam serem despertados. E este evangelho da graça, ele desperta. Ele abre a mente. Este evangelho da graça de Deus, ele tira toda a cauterização. Esse evangelho da graça de Deus dá todo o entendimento. Esse evangelho da graça de Deus nos leva a ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Não temos mais dúvidas de nada. Não há mais sobre nós julgos, nem fardo algum. Somos livres, 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 como um pássaro na floresta a cantar, procurando entender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, crescendo em graça, no conhecimento, e tudo para o louvor da sua glória. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.